Atendendo a pedidos, a beleza de Thomas Anders. Bernd Weiden nasceu em 1º de março de 1963 em Münster-Mayfield, na Alemanha. Ele tem um irmão 6 anos mais velho do que ele e uma irmã 7 anos mais nova do que ele. Seu pai foi prefeito de Münster-Mayfield-Moers por 28 anos e também trabalhou como diretor financeiro em Koblenz. Ele recebeu o título de cidadão honorário. A mãe tinha uma loja de conveniência que era o paraíso das crianças, pois tinha de tudo e a mãe sempre deixava pegar uma ou outra guloseima da prateleira. Bernd era uma criança calma e obediente. Os pais queriam que os filhos aprendessem a tocar pelo menos um instrumento musical. Aos 7 anos, Bernd aprendeu a tocar piano. Ele sempre soube o que queria ser quando crescesse. Cantor. Era seu sonho. Queria emocionar plateias com sua voz. Ele começou a treinar em casa, cantando para a família. Aos 6 anos de idade, apresentou-se pela primeira vez em público na festa de Natal da vila. Desde então, sempre se apresentava em eventos. Não gostava de esportes, nem de futebol. Ele também foi uma boa babá para a irmãzinha. Aos 10 anos de idade, Bernd teria ganho uma competição, vencendo 100 outros garotos e como prêmio se apresentou 300 vezes em um musical hall de Koblenz. Aos 16 anos, ele participou de outra competição na Rádio Luxembourg e conseguiu um contrato de gravação, apesar de não ter ganhado a competição. Ele então gravou seu primeiro single, Judy. Seus pais assinaram o contrato, pois ele era menor de idade. Os produtores o aconselharam a escolher um nome artístico. Assim nasceu Thomas Anders. Um ano depois, ele apresentou no programa de TV alemão Você Teria Tempo para Mim Hoje? Seu segundo single, Você Chora por Ele, outra balada. Du stehst im Regen und spürst ihn nicht und dein Haar. Seu terceiro single foi A Noite do Meu Primeiro Amor, uma tentativa de canção animada, foi lançado ainda pela CBS no final de 1981. Enquanto isso, ele entrou na Universidade Johannes Gutenberg em Mainz para estudar alemão, jornalismo e musicologia. Thomas assinou um contrato com a Hansa Records em 1982. Em seguida, ele lançou outra balada, Eu Não Quero Sua Vida. Estes são os singles lançados dos 17 aos 21 anos. Os 5 últimos foram produzidos por Dieter Bohlen, a quem Thomas foi apresentado em 1983, inicialmente para fazer versões em alemão de canções em inglês. Mas nenhuma das canções alcançou o sucesso almejado. Sag mir, wovon träumst du denn? In seinen Armen enge lächelt das Mädchen, gibt meinen zärtlichen Blick. Dieter Bohlen, que já havia tentado se estabelecer como cantor, agora como compositor, produtor e arranjador, queria ter seu número 1 nas paradas. Sabendo que Thomas também cantava em inglês, Dieter pediu que ele cantasse a canção You're My Heart, You're My Soul, e ele achou a voz de Thomas sensual. Assim,
criaram o Modern Talking. Modern Talking era um loiro alto, bonitão e sempre sorridente, e um moreno lindo e misterioso. Dieter entrava com suas canções maravilhosas, ele compunha a letra e a música, e Thomas entrava com sua voz divina. Era uma combinação mágica. Quando o primeiro single estourou nas paradas alemãs, também alcançou o sucesso internacional. Lançaram nesse período 6 álbuns e tiveram 5 singles que atingiram o número 1 na Alemanha. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. You can win if you want it you will win. Strong, take the chance for a man to take my heart. Going through emotion, love is where you find it. Os dois artistas alcançaram seu objetivo, mundialmente famosos. A dupla devia se dar muito bem e curtir bastante seu trabalho juntos. Mas, eis que ao final do contrato, em 1987, a dupla se separou. O que poderia ter acontecido? Para descobrir, precisaremos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 17 de outubro de 1983. Foi quando Thomas Anders conheceu Nora Isabel Balen, nascida em Koblenz em 31 de julho de 1964, modelo que fazia publicidades de joias e perfumes. Ela era 10 centímetros mais alta do que ele. Ela também se formou em cosmetologia. Thomas se apaixonou por ela. Thomas convidou sua namorada para aparecer em seu videoclipe da canção Anjo Quente e Frio. Eles se casaram no civil em 28 de dezembro de 1984, na presença de um pequeno grupo. Os pais de Thomas não aprovavam a noiva. A cerimônia pública ocorreu em 27 de julho de 1985. Parece que o Thomas inventou o Big Brother. Sua vida está muito bem documentada na internet e no YouTube. Felizmente, ele não se importa com toda essa invasão de privacidade. Então, Nora se tornou não apenas esposa de Thomas, mas também sua empresária, maquiadora e estilista. Aquela velha máxima de que não se deve misturar negócios e prazer se mostrou muito verdadeira neste caso. Isso porque Nora era ciumenta e aparentemente possessiva. As pessoas acreditam que ela teria presenteado Thomas com um colar de ouro com o nome dela, que ele usaria o tempo todo, o que rendeu muitas paródias. As pessoas pensavam que era o jeito dela enviar a mensagem subliminar que Thomas já tinha dona. Mais tarde, Thomas contaria que na realidade tiveram a ideia do colar para irritar Dieter.
que não ajudaria no bom entendimento da dupla, certo? Thomas e Nora queriam inicialmente um cinto com o nome dela, como aquele usado pelo cantor alemão Udo Lindenberg. Mas um amigo achou que um colar seria mais apropriado. Se você não tinha visto o colar, tem a flecha broche apontando para ele. Love is a burning fire, stay. Será que ela deixava mesmo o Thomas ler as cartas das fãs? Porque ela o proibia de ser entrevistado por jornalistas do sexo feminino ou apresentadoras de televisão. Nora e Thomas teriam recusado, por exemplo, o convite para o programa da Desiree Nussbaum, sim, aquela do Morten com o ursinho. Pior ainda, na última hora, Dieter teve que achar correndo um substituto para Thomas, pois ele não compareceu num programa francês. Decididamente, os franceses não convidariam mais o Modern Talking. You're my heart, you're my soul. A esposa empresária exigia constantemente consideráveis mudanças nos programas, nos vídeos e nas gravações. Ela queria também aparecer nas fotos da dupla e nos vídeos das músicas, como neste vídeo, por exemplo. But it's much harder to ignore. O ponto culminante teria sido um concerto em Munique. Dieter tinha trazido 2 Go-Go Girls para fazer backing vocals e Nora não gostou nem um pouco. Ela queria ela mesma subir no palco com uma amiga. As garotas levemente vestidas acabaram subindo no palco e Nora foi embora furiosa. Thomas saiu correndo, abandonando o show e deixando Dieter e os fãs a ver navios. Assim, cansado dos confrontos constantes com Nora, Dieter anunciou a separação da dupla para a revista Bild. Thomas estava nos Estados Unidos quando soube do anúncio da separação. Thomas Anders e Dieter Bohlen se falaram ao telefone pela última vez e se insultaram. Ficariam 11 anos sem se falar. Após a separação da banda em 1987, Thomas e Nora se mudaram para Los Angeles, Estados Unidos, e saíram em turnê juntos. Um dos shows, The Final Concert, foi na África do Sul, no Sun City Super Bowl, em 1988, no qual Nora fez os backing vocals e cantaram também sucessos de outros artistas. Eles também se apresentaram 2 vezes no Chile, no Festival Internacional da Canção de Viña del Mar, em 1988 e 1989. Ele embarcou então na carreira solo e de 1989 a 1995 lançou 6 álbuns de estúdio. Mas sua carreira solo não fez tanto sucesso.
Contudo, em 19 de abril de 1994, Thomas lança seu quinto álbum solo de estúdio, no qual ele canta em espanhol. A faixa título foi usada para uma série de TV argentina, ou novela, e alcançou o primeiro lugar neste país. Ele coescreveu algumas canções que assinou sob o nome de Chris Copperfield. Com o passar do tempo, a relação entre Nora e Thomas foi esfriando. A partir de 1990, Thomas já não usava mais o famoso colar, que aliás está guardado num banco. Ele decidiu voltar para a Alemanha, em Koblenz, e Nora preferiu ficar nos Estados Unidos. Em 1996, Thomas conheceu Claudia Hess num café bistrô em Koblenz. Ela trabalhava como tradutora. Em fevereiro de 1999, Thomas estava divorciado de Nora, sendo que não estavam juntos desde 1993. Ele se casou com Cláudia em 15 de julho de 2000 e tiveram o filho Alexander em 27 de junho de 2002. Eis que no final de 1997, Dieter propõe a Thomas reviver o Modern Talking. Eles decidiram regravar e remixar suas músicas anteriores, adicionando algumas novas. A regravação mudou seu estilo de eurodisco para eurodance dos anos 90. Eles adicionaram vocais de rap de Eric Singleton. Eles produziram 6 álbuns de estúdio. Eles estavam de volta para valer, até se separarem novamente em 2003. Mas o que teria acontecido? Pois a Nora já não era mais um problema. Rostock, Alemanha. Show de abertura da turnê Universe de 2003. Pouco antes do show, Dieter chama Thomas em seu camarim. Ocorre uma forte altercação. O fato é que eles sobem no palco, o show começa e num determinado momento Dieter anuncia o fim de Modern Talking para uma plateia aturdida e um Thomas pego de surpresa. Vocês saberão mais a respeito no vídeo dedicado a Dieter Bohlen. Assim, a turnê foi cancelada. Contudo, Dieter aceitou dar um show de adeus. Ainda em 2003, Dieter lança sua segunda autobiografia, na qual ele acusa Thomas de roubar o caixa do Modern Talking, apresentando notas superfaturadas de despesas inexistentes durante uma turnê ou algo assim. Logo, Thomas o processa por calúnia. Ele queria 1 milhão de euros de indenização. O juiz decide por 60 mil euros e obriga Dieter a retirar de sua autobiografia as passagens referentes a Thomas. Em 2012, é a vez de Thomas lançar sua autobiografia, na qual ele conta a verdade sobre o Modern Talking, Nora e Dieter. Desta vez, é Nora que o processa por desrespeitar o acordo de confidencialidade feito na ocasião do divórcio, que proibia os dois de falarem sobre seu relacionamento. E no livro ele fala das extravagâncias da ex-esposa. Fizeram um acordo no tribunal, mas não foi divulgado o conteúdo do mesmo.
Ele teve também que retirar as tais passagens referentes à nora de seu livro. Thomas lançou mais 9 álbuns de estúdio desde 2004. Ele interpretou um papel num episódio de uma série de TV e ele também interpretou a faixa título do filme. Em 2017, lançou um livro de receitas e teve seu programa de culinária que você pode ver aqui no YouTube. Em 2018, foi jurado no X Factor alemão. Sua canção favorita é Mandy. Ele gosta de jogar golfe, tocar piano, nadar, cozinhar e ler. Veja o sorriso de Thomas. Ele já era perfeito, não precisava arrumar nada. O que você acha? Weiß es nicht genau. Qual desses looks é o seu preferido? Conte nos comentários. Man, I love you just the way you are. Um brinde à voz extraordinária e à beleza de Thomas Anders.